Olá, bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar da Abrap. Eu sou Ivan Corrêa e hoje nós iremos falar sobre a IN 42, que tem gerado dúvidas em algumas das nossas associadas. E esclarecer dúvidas que ainda persistem é importante para que as entidades possam continuar a se preparar nessa importante tarefa. Discutiremos hoje um levantamento que foi feito pelo Colégio de Investimentos e também um material com perguntas e respostas que está sendo preparado pela Previc com as principais dúvidas levantadas pelo sistema. Então, aproveitamos para convidar todos vocês a participar do nosso webinar, enviando suas dúvidas no ícone de QIA, aqui na barra inferior da sua tela. Se identifique com o nome e a sua entidade, que ao final teremos um tempo para debatermos as perguntas que receberemos de vocês. Aproveito este momento de recados para agradecer o time de palestrantes e também aos quase 500 participantes inscritos. Esperamos que todos possam aproveitar a nossa programação. Para iniciarmos, então, eu convido o diretor-presidente da Abrap, Luiz Ricardo Marcondes Martins, para iniciar a sua apresentação. Luiz. Obrigado, Ivan. Bom dia a todos e a todas. 500 inscritos, né? Eu acho que, primeiro, destacar esse brilhantismo, né? Nessa troca de conhecimento, nessa busca do aperfeiçoamento do sistema e o engajamento, né? Todas as pessoas hoje estão ávidas por informações, em especial quando a gente trata de uma IN que exige realmente uma atenção, um estudo, uma aplicação com muita profundidade, eu acho que eu diria isso. Shediak, obrigado pela presença. Para nós é uma honra. Primeiro, você está à frente aí da diretoria de fiscalização, você tem sido aí um grande parceiro do sistema, tem nos ajudado. Então, fica aí meus cumprimentos e agradecimentos desse diálogo muito franco que a gente tem aí discutido, debatido, os grandes temas. Também registrar aqui, saudar o Edner, o Carlos, são esses talentos, né, que as comissões, que são mais de 1.000 integrantes, emprestam aqui para a nossa Abrap, para fazer um debate aí de altíssimo nível num tema que a gente discutiu muito, né? Eu me lembro na época o Shediak conduzindo isso e a Abrap tentando aí por todas as formas tornar um pouco mais simplificado, né, a aplicação dessa metodologia trazida pela IN 42, que busca a classificação dos ativos, o provisionamento de eventual provisionamento dessas perdas associadas aos ativos de crédito. Mas a gente sabe a complexidade dentro de um segmento que vem aí na busca, né, na evolução do seu aperfeiçoamento, tendo grandes questões aí para debate, não só a IN 42, a gente está chegando aí também com o CNPJ, que também tem causado um alvoroço aqui no segmento, e a Previc, mais uma vez, aí dentro da busca pela transparência, pelo esclarecimento, né? Enfim, para buscar realmente uma sintonia fina naquilo que é necessário atender da regulação e naquilo que é possível dentro da estrutura das entidades, um ponto de equilíbrio. Eu acho que é isso. A gente sabe que o CNPJ parece realmente que é de grande complexidade, mas a gente vai tornar ele da maneira mais simples na sua operacionalização. Estamos buscando aí, conversando com vários stakeholders. E aqui também destacar o envolvimento do Colégio de Investimento, né? Então, esse tema dentro da contabilidade também, no Colégio de Contabilidade e Investimento, tem sido falado demais aí na dificuldade da aplicação dessa metodologia que eu me referi, onde você tem que avaliar os aspectos envolvendo o emissor, o próprio devedor, as garantias que estão lá, o nível e a qualidade desse ativo, enfim, não é simples, né? A IN 42 ela tem como uma referência, um espelho aquilo que foi feito nas instituições financeiras lá atrás, né? Isso é trazido agora, então a gente também precisa tomar muito cuidado, porque aquilo que se aplica no ambiente das instituições não se aplica aqui. Eu acho que a gente conseguiu, né?
simplificando, como eu me referi junto com a Previc, questões que, empréstimo, por exemplo, que a gente poderia aí trazer de uma maneira mais amena dentro dessa estrutura que trouxe a 42, a gente conseguiu, mas aí existem ainda inúmeras outras dúvidas que eu tenho certeza que, e conversando muito com o Shediac, a gente sabe que serão aí devidamente esclarecidos, não só num debate, mas numa conversa nossa aqui hoje, mas também nesse perguntas e respostas que está saindo do forno aqui pela equipe da Previc. Então, mais uma vez, saudar aí todo o empenho, né, desse colégio, desses talentos que vêm aí das nossas comissões, do nosso colégio. Agradecer mais uma vez o Shediac, lembrar que, além dessa complexidade da IN42, do CNPJ, a gente tem aí uma discussão também que cada vez mais sufoca um pouco as entidades na operação, em especial aquelas médias e pequenas, que envolvem a discussão sobre a obrigatoriedade de auditoria interna para as entidades. Enfim, tem grandes temas aí que a gente precisa buscar a sua simplificação para que a gente não onere as entidades em demasia e muitas das vezes aí de uma maneira até desnecessária no sentido do equilíbrio, como eu falei, do controle. E, aliás, falando de controle, parabenizar todas pelo nível de controle, pela blindagem de governança, pela profissionalização dos stakeholders, enfim, o sistema está em outro patamar. Então, mais uma vez aqui agradecer, parabenizar e vamos tirar as dúvidas aqui com quem entende, que são os nossos nobres palestrantes. Ivan, mais uma vez, obrigado aí, viu? Luiz, obrigado pelas palavras. E nós vamos iniciar, então, a nossa programação técnica com o diretor da Previc, José Carlos Shediac. Shediac, fica à vontade. Bom, bom dia a todos, né? Primeiro, agradecer o convite aí. Obrigado, Luiz Ricardo, Abrap, né? Como a gente tem sido uma grande parceira, participar e ajudar a esclarecer o público aí assuntos nos nossos normativos, etc. Bom, peço desculpas se a minha conexão está um pouco estável, então, se precisar em algum momento precisar repetir alguma coisa, por favor, me avisem que eu repito aí o processo. Bom, acho que a grande questão da 42, e acho que primeiro a gente tem que comentar um pouquinho da origem da 42, né? Então, o porquê que a 42 foi editada e qual é a ideia que está por trás dela. Vou deixar as dúvidas para responder depois no momento adequado de perguntas, né? Em debate, até porque ainda tem outras apresentações. Mas a 42 nasce num contexto de você colocar o sistema de previdência complementar equiparado também às melhores práticas em relação à provisão de crédito, né? Se você pensar, o mercado bancário já convive com a questão de provisão de crédito há muitos anos. A resolução CMN 2682, que trata disso, o sistema bancário, ela já tem mais de 20 anos aí, de existência. É um processo realmente diferente, é novo aí para o nosso sistema, mas é um processo que as empresas, os bancos já fazem isso já fazem há algum tempo, e realmente a gente entendeu necessário trazer esse processo aqui, até para dar mais segurança e no processo também de contabilização dos ativos, né? Então, quando a gente propôs a Instrução 42 lá atrás, né, o Luiz lembrou muito bem, foi um amplo debate. A gente debateu a norma por longos 1 ano e meio antes dela ser publicada aí em outubro do ano passado. E aí, entendendo que, na época, você teve grandes mudanças, a gente mudou a norma contábil, a 31, né? A planificação contábil, a gente realmente entendeu que poderia dar um tempo adicional aí para o pessoal absorver o novo normativo e implementar, dado também que já tinha outras mudanças acontecendo à época, né? Então, realmente foi um trabalho em conjunto, e algumas coisas realmente a gente entendeu que talvez fosse mais fácil fazer uma simplificação. Então, acho que primeiro que a gente tem que colocar aqui, né, importante, é que a regra vem para
principalmente para dar segurança na parte contábil e na questão de você já previamente ao risco, ou seja, não deixar que realmente quando houver um evento de risco, essa contabilização só seja feita no evento ocorrido, ou seja, muitas vezes você tem já uma deterioração do risco de crédito de alguns ativos, né? E isso nem sempre ele é devidamente precificado e nem devidamente contabilizado, né? Isso gera uma questão aí para o órgão regulador que a gente entende que não é desejável, ou seja, as boas práticas contábeis dizem que você realmente tem que fazer isso assim que há uma deterioração do risco de crédito, até para poder ter esse valor justo aí no valor da sua carteira. Alguns pontos a gente entende que realmente a gente vai deixar claro no perguntas e respostas, mas o que a gente precisa entender é que todo o trabalho que está sendo feito é nesse sentido de melhorar controles, né, melhorar a governança, que a gente vê claramente aí que nos últimos anos houve realmente uma melhora muito grande aí em relação à parte de controle, de governança. Realmente a evolução é clara, né? A capacitação dos nossos gerentes tem sido constante e isso realmente traz para a gente um grande conforto, né? Bom, voltando ao assunto da 42, né? Assim, quando a gente coloca, inclusive, a questão da provisão para empréstimo, carteira de participantes, é a questão realmente como todo banco faz, né? Assim, quando você faz uma operação de crédito, você tem que avaliar esse risco, e quando esse risco aí ele se materializa ou tem um potencial a materializar, a gente entende que isso também deveria acontecer na carteira dos fundos de pensão, mas entendendo que talvez nessa metodologia mais simplificada, como o próprio Luiz falou, talvez realmente a gente poderia fazer algo diferente. A IN não vem para trazer, gente, uma apreensão ao mercado. Então, isso, acho que a primeira coisa que a gente deixar bem claro, a instrução não é para deixar uma apreensão, nem o pessoal preocupado com o que fazer, né? Acho que o importante, quando a gente fala assim, de entender o processo, é que isso está alinhado às melhores práticas. Quando a gente exige lá, e acho que talvez uma dúvida também, lá no artigo 10, né, que a entidade tem uma política de gestão de risco, né? Essa política de gestão de risco de crédito, prevista lá no artigo 10, né, que é de responsabilidade do EPC, é exatamente para você ter o seu arcabouço de como vai ser feito todo esse processo de análise do risco de crédito desses ativos, tá? Então, a princípio, o que a gente entende é que essa política deveria ser uma política única, né? Mas isso não quer dizer que seja ela obrigatória ser única. Então, supondo que a entidade já tenha uma política e, de alguma forma, ela já tem alguns documentos que tratam do assunto, né? É claro que o ideal seria estar consolidado num único documento, mas se esses documentos já existem e já foram elaborados, não há necessidade específica de ser um único documento. O que a gente entende aqui é que essa política tem que estar formalizada, e se usa os documentos, você tem que estar identificando quais são realmente esses documentos que é a política de crédito, né? A metodologia, novamente, aí falando da própria entidade, é uma metodologia que a própria entidade vai desenvolver ao longo no seu processo, né? Aí ela tem que ter essa metodologia, independente ou não de ela ter ativo de carteira própria ou não, porque você tem que, em algum momento, você vai ter que entender como é que a metodologia, como é que se faz essa avaliação de risco de crédito e, em algum momento, a entidade tem que ter a ideia de como que esses ativos estão sendo precificados, até mesmo para corroborar ou não aquele preço que está sendo colocado. Um outro ponto, acho que de um modo geral, que a gente precisa deixar claro é que os níveis de risco estão lá previstos lá no artigo 3º, né? E são níveis de risco, né,
que a gente, desculpa, artigo 2º, na verdade, que são as provisões do nível AA ao nível F, eles têm na sua composição um componente de faixas, né? E muita gente pergunta, eu já até adiantando algumas perguntas que podem surgir sobre o assunto, né? Mas eu tenho uma provisão que pode ser de 0 a 1 ou de 1 a 5. Quando usar o 1 ou quando usar o 5? Bom, você tem uma política de risco de crédito para isso, né? Então, o que a gente coloca naquela provisão é exatamente você ter uma faixa para poder fazer aquele tipo de provisão. E aí, sim, cabe aí na política da entidade ou nos processos internos da entidade, né? Ela definir exatamente como vai ser esse nível de provisão. Então, não precisa... qual é a faixa que vai ser colocada? Aí, novamente, para isso existe a política de crédito da entidade, nesse sentido, para poder ajustar essa parte operacional. Então, muitas das questões que vão ser colocadas aqui, a gente tem que entender que está no nível operacional da entidade e vai caber realmente a um ato de gestão da entidade definir aí alguns pontos operacionais, até porque vai ser o dia a dia, os profissionais que vão decidir como fazer isso, né? Então, a mensagem que a gente talvez tenha que colocar aqui é que a 42 ela vem para alinhar essa questão das práticas contábeis, junto também aos outros reguladores, lembrando que, novamente, o Banco Central já faz esse tipo de provisão, as empresas abertas também, a gente tem, junto, conversando com a SUSEP, também, as seguradoras também fazem esse tipo de alinhamento. Então, é uma tendência que não tem volta, né? No sentido de você fazer e ajustar esse tipo de ativo, né? É uma tendência e não há por que a gente voltar atrás nesse sentido. O que não pode, né? O que a gente não quer deixar, o que a gente não pode perder de vista é que todo o processo está sendo feito, assim, novamente, para dar qualidade à gestão e os números no sistema, para esse comentário. Futuramente, a gente vai poder olhar para o sistema e dizer que a gente está no melhor processo possível de alinhamento ou de regulatório, de contábil, de investimentos, e é o que tem acontecido. Então, a gente tem que olhar essas mudanças como um desafio para a gente melhorar cada vez mais em termos de governança, de processos de transparência, né? Então, vejo que eu não quero deixar... A N42 não é para causar preocupações, e sim, na verdade, a N42, assim como qualquer outro normativo, ele é para trazer regras claras e, na verdade, harmonizar aí com todo o sistema aí regulatório também dos outros entes. Então, não fiquem preocupados, né, em relação a 42, a gente entende que é um processo novo. Ao longo de 2023, a gente entende que vai ter um período aí de adaptação à regra. Então, a gente entende que a gente não vai ser em 2 de janeiro que vai estar tudo adaptado. Então, ainda vai existir alguns ajustes operacionais, alguns ajustes a serem realizados. A gente tem certeza, né? Até porque uma mudança, essas mudanças realmente geram algum tipo de necessidade de ajuste. Então, é bom deixar claro que a gente não fique preocupados, né, nesse processo. Acho que a gente vai ter um processo de adaptação, mas aí a gente precisa, né, colocar isso em prática. Mas aí, como sempre foi feito, com diálogo ao longo de 2023, se precisar fazer algum ajuste, né, algumas terminologias, algum ajuste, eles vão ser devidamente feitos e a gente vai caminhar para um processo de adaptação à norma gradual. Ivan, acho que eu vou passar aí, sim, senão vou começar a entrar em parte mais operacional e é melhor deixar um pouquinho para os outros expositores. Tá bom, Shediac. Muito obrigado pela participação, por nos passar a visão da Previc. E continuando, então, nosso webinar, eu vou convidar, então, o Edner Bittencourt, que é coordenador titular da Comissão Técnica Sudoeste de Investimentos da ABRAP. Edner, por favor. Obrigado, Ivan.
Bom, primeiro, obrigado aí pela presença de todos, né? Agradecer aos meus colegas aí de painel, a Abrap pelo convite, né? E, bom, eu vou tentar abordar aqui alguns aspectos da IN 42, né, que a gente tem discutido internamente lá na Vivest, né? E algumas coisas que a gente também discute, dúvidas que são levantadas pelo pessoal aí nas nossas comissões de investimentos, né? Importante mencionar que o pessoal ajuda bastante, né, nessa evolução, na preparação de questionamentos, né, de tirar dúvidas para a Previc. Então, é super importante essa participação que a gente tem aí dos membros das comissões, né? A ideia aqui não é, claro, esclarecer dúvidas, né? Porque, no nosso caso especificamente, né, mais tratar de hipóteses que a gente tem adotado, né, aí na evolução do assunto, né? Temos as mesmas dúvidas que o pessoal todo tem, né? Estão dentro da Vivest. Então, para adiantar o trabalho, tem algumas coisas que a gente vai adotando hipóteses, né? Mas as dúvidas, é claro, nossas são as mesmas do mercado como um todo, né? Bom, só um disclaimer que, então, aqui eu sou da Colégio de Coordenadores, da Abrap, da Vivest, né? Mas tudo que eu estou trazendo aqui, dado que a gente tem muitas dúvidas ainda, são mais entendimentos meus, né? O Shediac já tinha abordado um pouquinho, né, em relação às bases, né? Então, isso daqui é uma coisa que não vale só para os fundos de pensão, já vale para seguradoras, para os bancos há muito tempo, para as empresas, né? Nesse formato mais novo, vem do IFRS de janeiro de 2018, né? Então, é aquele modelo de perda de crédito esperado, não é mais um corrida, como acontecia até a IAS 39, né? Como o Shediac comentou, a gente tem a 2682, que se a gente analisar a IN 42, ela é muito similar à 2682, que vale para bancos, né? Uma coisa que sempre vem para a gente, que surge nos questionamentos, né, é se a PCLD, estou chamando aqui de PCLD, né, a norma trata de provisões para perdas associadas ao risco de crédito, eu estou chamando de PCLD, e as questões que surgem logo de cara é se marcação a mercado e PCLD, né, dado que eu marco os meus títulos a mercado, por que eu preciso calcular a provisão de crédito, né? Então, é importante ficar claro que eles são conceitos independentes, né? A PCLD, a definição, é uma estimativa contábil feita para ajustar o valor do saldo de contas a receber à sua real capacidade de gerar benefícios econômicos futuros, né? Então, o papel da PCLD é trazer o valor do ativo ao seu valor real, né? O valor recuperável, né? Um tipo de impairment. O valor, esse impairment, né? A gente já faz isso daqui faz muito tempo com as carteiras de empréstimos a participantes. A gente tinha a IN31, aquela tabelinha, né, que uma aging list, né, dependendo do prazo de vencimento de parcelas a serem pagas, tinha uma tabelinha de valor de provisionamento. Esse artigo da 31 foi revogado e foi trazido para dentro da IN 42, né? Então, essa metodologia de PCLD, a gente já aplica isso para empréstimos faz algum tempo, né? Eu gosto também de pensar a diferença, né, em marcação a mercado e o PCLD. Eu gosto de pensar, todo mundo aqui conhece o conceito de reservas matemáticas, né? Então, o valor atual de uma reserva matemática é o valor a mercado, né, de uma reserva matemática de um participante, de um plano, né? Só que a gente sabe que eu tenho aí o risco de longevidade, né? Então, a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão vivendo mais tempo, né? Então, ok, o valor a mercado, o valor presente é a reserva matemática calculada atualmente. Mas eu sei que as pessoas, com o passar do tempo, vão vivendo mais. Então, ajustes têm que ser feitos, né? Porque, efetivamente, quando eu for lá pagar, provavelmente ao longo desse caminho eu fui fazendo ajustes, né? Então, isso eu gosto de traçar meio um paralelo, assim, para deixar claro que uma coisa é a marcação a mercado, outra coisa é a PCLD, né? Então, são dois exemplos, o empréstimo que a gente já pratica e esse só para trazer uma metáfora diferente, né? Então, a gente tem como propósitos da PCLD trabalhar para que não existam variações significativas no apreciamento dos títulos com características semelhantes existentes dentro de veículos dentro da mesma entidade. Então, por exemplo, se a gente tem
um ativo dentro de um fundo de investimentos lá, que a gente faz a gestão, um fundo exclusivo, e eu tenho esse mesmo ativo de uma forma importante dentro de um fundo condominial, eles têm que estar com preço semelhante, né? Então, acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter dentro de casa, né? Porque se não tiverem, tem alguma coisa errada aí que, de repente, talvez necessite de algum ajuste, né? Garantir que o valor efetivamente contabilizado dos ativos de crédito esteja o mais próximo possível do seu valor recuperável, né? Então, quer dizer, se eu tenho alguma coisa que eu estou vendo no mercado de deterioração de um determinado crédito, né, eu tenho que tomar alguma ação, né? Então, acho que a PCLD nos força a olhar isso, né? Antecipar movimentos negativos nos preços dos ativos, né? Nem sempre, como eu comentei, já reconhecidos na marcação a mercado, né? Então, ok, se eu tenho uma coisa muito óbvia no mercado que está acontecendo com um determinado papel ou com uma operação qualquer, é claro que isso daí tem que refletir na marcação ao mercado, né? Mas tem coisas que não conseguimos inserir na marcação ao mercado, que não estão na marcação ao mercado, não são vistas ali, né? Então, é por isso que o conceito é diferente de marcação ao mercado e PCLD. E, claro, se possível, né, monitorar e antecipar alterações no risco, né, no preço e no valor a mercado dos títulos, né? O nosso entendimento, quais são os ativos financeiros passíveis de provisionamento, né, e que estariam aí sendo abrangidos pela norma. Então, claro, operações de crédito com participantes, títulos e valores mobiliários em geral, debêntures, CDBs, e etc. Aplicações em operações compromissadas, né? A gente tem compromissada não necessariamente só de um dia, operações mais longas, né? Então sempre tem que ser olhado o que a gente tem de lastro, valores a receber de patrocinadores, contribuições previdenciárias a receber de patrocinadores, de participantes, né? E o que a gente está tratando dentro da Vivest, né? É uma dúvida ainda, né? Mas o que a gente não traria para dentro dos cálculos de PCLD? Os FIPs, multimercados estruturados, FDICs, todos aqueles ativos que são tratados aí como cota, como uma cota, né? Cota final, de acordo com a resolução CMN 4994. Veículos que a gente olha, que a gente pretende olhar, onde estarão esses ativos financeiros, né, do slide anterior. Então, o que a gente vai olhar? Carteiras próprias, né, claro, então são os ativos que a gente toma a decisão de compra, fundos exclusivos de gestão própria, então fundos exclusivos que nós somos responsáveis pela gestão, que é um volume grande dentro da Vivest, né? A gente pode, inclusive, fazer a contabilização de eventuais provisões dentro da própria cota do fundo, afinal de contas, a gente decide ali, né? Fundos exclusivos de gestão terceirizada, que a gente tem também, a contabilização já seria feita na cota da entidade, né? A gente não teria esse poder de influenciar, né, a cota lá da gestão, estou terceirizando essa gestão, então eventuais ajustes de PCLD a gente faria dentro da cota da entidade. E fundos condominiais são um caso à parte e muito importante, levantados lá nas nossas comissões de investimentos, né? A grande maioria dos fundos de pensão, eles não têm a estrutura da Vivest ou das ESES em geral, né? Então, na Vivest a gente tem equipe interna de avaliação de risco de crédito, temos metodologia definida com critérios qualitativos, quantitativos, né? Mas isso não é a realidade da maioria dos fundos, né? A maioria dos fundos faz investimentos em créditos por meio de fundos condominiais, né? Bom, primeiro, a contabilização de eventuais se for identificado pelo fundo, né, o fundo for fazer alguma provisão, isso daí, claro, não seria lá na contabilização do fundo, né, seria dentro da entidade que teria que ser feito esse ajuste, né. Mas no caso de fundos condominiais, eu acho que isso daqui vai trazer ainda mais alguma discussão, porque, sob o meu ponto de vista, os fundos condominiais, principalmente aqueles que têm uma pulverização, né, dos ativos, né, pode ser que os ativos individualmente eles não representem qualquer materialidade, né, para os fundos. Isso falando de fundos, mais uma vez, condominiais pulverizados, né? Então, acho que é muito importante as entidades discutirem internamente como será o tratamento desses fundos condominiais, né? Porque, como eu disse, puxa, se as entidades não têm análise individual, não têm analistas de crédito dentro de casa, já investem em fundos condominiais, né, para que contem com uma inteligência aí
do gestor externo, né? Então, eu acho que a norma, do ponto de vista ali de classificação individual por papel, provisionamento de acordo com a tabela do artigo 2, né? Eu acho que não faria muito sentido, mas é uma coisa que tem que ser discutido dentro de cada uma das entidades, né? Essa questão da materialidade. Bom, passando aqui pela IN 42, alguns pontos que a gente tem que prestar muita atenção, né? Então, é claro, o mais importante de todos, eu acho que traz mais discussões aí para o sistema, é a necessidade de se ter, né, essa classificação dos ativos financeiros sujeitos na clara risco de crédito em ordem crescente de nível de risco. Quer dizer, para fazer isso daqui, eu tenho que ter aí pessoal dentro de casa, né? Eu definir no mínimo para definir a metodologia, né? Então, como eu disse, eu acho que a maioria não tem. Aqui também surge um outro problema, né? Grande parte dos nossos dos associados da Vivest, dos participantes das comissões técnicas, eles contam muito com o trabalho de parceiros de mercado, né, de fornecedores de serviços, né? E é claro que esses fornecedores de serviços, por exemplo, que fazem o trabalho da IN 31, né, de contabilidade, a maioria deles não tem, nem quer ter dentro de casa essa inteligência para classificação de risco de crédito, né? Então, essa é uma responsabilidade mesmo da entidade, né? Por isso, eu acho que é cada vez maior a tendência de se ter mesmo investimentos dessa maioria das entidades em fundos condominiais, né, onde o cara possa, por mais que ele tenha que validar e falar, ok, eu estou validando, porque a responsabilidade é do fundo de pensão, mas confiar aí na gestão externa, né. Bom, essa tabela é a principal, né, da IN. Uma dúvida que surge sempre aqui é, por exemplo, se eu tiver diferentes ativos aí dentro do nível 3 aqui, né, do nível B. Então, eu tenho que classificar a perda, né, provisionar uma perda de 1% a 5%. Né? Então, sempre um questionamento que surge das pessoas aí, pô, mas como é que eu vou fazer essa distribuição? Se é mais perto de 1 ou se é mais perto de 5? A Vivest, por exemplo, para a carteira de empréstimos a participantes, a gente é super conservador, então a gente vai sempre pelo limite superior, né? Mas isso é uma coisa que vai ter que ser definido dentro de cada uma das entidades, né? Como o Shediac comentou, eu acho que é uma coisa absolutamente operacional e tudo que a gente vai fazer vai ter que escrever dentro dessa política, que eu acho que vai ter que ter aspectos bem operacionais, dizendo, né, o porquê, quais as hipóteses adotadas e por que eu estou adotando, por exemplo, se eu tiver 5 ativos diferentes dentro do nível B, eu vou classificar todos eles, vou provisionar só 1%. Não sei, vai depender, acho que cada entidade vai ser um caso diferente e a norma não define, né? Então, quer dizer, a partir do momento que a norma não define, ela dá liberdade para a gente, né? Então, acho que a gente tem que escrever as hipóteses, adotar e bola para frente, né? Mais uma vez, a classificação do ativo, né, em termos de risco, é responsabilidade da entidade. Então, isso daqui é uma coisa que as pessoas têm sim que ficar preocupadas sempre. Faz muito tempo que funciona assim, né? Aquela história tal empresa quebrou, perdi dinheiro em uma debênture, é culpa do gestor. Não, isso não existe, né? Sempre foi a responsabilidade nossa, né? Essa tabela de aging é aquela tabela que veio, basicamente, da IN 31, né? Então, por exemplo, o caso de empréstimos a participantes, né? O que a gente faz? Por princípio, os empréstimos têm todas garantias de reserva, de saldo de conta, né? Então, a primeira coisa que a gente faz todos são double A. E aí a gente acompanha a tabela de aging, né? Em função do atraso. Dependendo do nível do atraso, a gente entra aqui, olha nessa tabelinha, né? Vê quantos dias de atraso e volta lá na tabela anterior para fazer a alocação do provisionamento das perdas, né? A metodologia simplificada, eu acho que todos, né, vamos tentar ao máximo fazer essa aplicação da metodologia simplificada, né? Algumas dúvidas que surgem e a gente tem discutido, por exemplo, ativos com valor inferior a R$1 milhão, né? Eu ponho aqui consolidado por quê? Se eu tenho um CDB do Banco XPTO com prazo equivalente em diversos veículos, a gente entende que eu tenho que consolidar. Eu não vou olhar cada um deles individualmente, né? Mas isso é uma hipótese que nós vamos adotar, né? Ativos financeiros que tenham liquidez, né? Essa metodologia simplificada ela é muito interessante porque ela permite a utilização dela que tenha uma automação disso aqui, né? O que eu quero dizer com isso? Os fornecedores que já fazem trabalhos da IN 31 e tem lá os XMLs das carteiras abertas, eles conseguem fazer uma busca
para saber se esses ativos financeiros, né, conseguem obedecer o parágrafo anterior, porque quer dizer que eles tenham divulgação, se eles conseguem reconhecer, por exemplo, se uma debênture de uma empresa A teve negócios no último mês, né? Então, eles conseguem varrer os sites. Então, isso daqui é uma coisa que os serviços de terceiros, né, eles provavelmente irão fazer e ajudar as entidades para conseguir utilizar a metodologia simplificada, né? E, como sempre, o segredo, né, eu acho que está aqui. Então, no mínimo, deve ser considerado o comportamento da inadimplência, né? Então, no limite, eu acho que a maioria vai aplicar isso daqui, né? Então, a classificação inicial, de acordo com a liquidez, e depois acompanhar a inadimplência. Isso daqui, eu acho que já seria um belo de um atendimento aí da norma, né? Aí depois ela traz algumas simplificações, alguns detalhamentos, né, no artigo 5º. Isso daqui praticamente é o que a gente usa lá nas carteiras de empréstimo, né? Perda esperada que determinou a classificação inicial, então a gente tem uma classificação inicial e depois você acompanha a inadimplência, né? Mais uma vez aqui se fala de risco de crédito e inadimplência do ativo, né? Então, dada a importância que a norma dá para o acompanhamento da inadimplência, né? Em relação à política de gestão de risco de crédito, então, claro, responsabilidade da entidade, observadas as peculiaridades, né, devem ser documentadas e os procedimentos para concessão e classificação dos ativos com base no risco de crédito, né? O que a gente entende das políticas, né? A princípio, eu entendo que vai ter muita coisa operacional. Então, a gente, dentro da Vivest, não está querendo misturar com a política de investimentos, né? Política de investimentos nosso passa pelos comitês gestores, pelo Conselho Deliberativo, a gente tem a Assembleia. Então, a ideia é que sejam coisas mais estratégicas, né? E estruturais, né? Agora, a política de gestão de risco de crédito, que provavelmente em casa lá vai ser chamado de norma de gestão de risco de crédito, tem coisas mais operacionais, né? Então, a gente pretende fazer um documento independente, né? Bom, um outro comentário, que isso daqui circulou também nas nossas comissões, no Colégio de Coordenadores, né, foi a aplicação da metodologia clássica, né, de perda esperada, né, que fala aí da probabilidade de default, a exposição financeira no momento de default e a perda financeira realmente ocorrida num caso de default, né? Isso daqui que eu estou chamando de metodologia clássica aqui por minha conta, existem fornecedores no mercado, né, que fazem essa conta aqui diretamente. Então, você entra no sistema, quais são os seus ativos de crédito, tem toda uma metodologia definida, né? E o sistema já dá diretamente para você qual que seria a perda esperada em cada um daqueles ativos. Então, para o pessoal que tem carteiras grandes, operações próprias, pode ser alguma coisa interessante de ser avaliado, né? Por quê? Porque daí ele segue, claro, todos os critérios presentes na IN 42 e ele já daria diretamente para a gente o valor de uma perda esperada, né, para papéis. Aqueles que são de negociados, empresas abertas, né, o negócio já é mais automático. Aqueles que não, a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado também é similar. Eu só quis trazer isso daqui porque também é uma conversa que anda circulando aí no meio das comissões, né? A gente teve apresentações em relação a isso, né? Ainda em relação à política de gestão de riscos, o que a gente está no documento que a gente tem lá dentro de casa, né? As regras de concessão de crédito privado e a metodologia de avaliação de risco de crédito, a gente já tem documento, né, que descreve isso, né? A gente está até em fase de aprovação de mais alto nível, assim, saindo do operacional, né? E a gente está complementando, né? Vamos complementar esse documento com essas hipóteses que eu estou comentando aqui, né? De como seria o cálculo e contabilização do provisionamento, né, dos ativos de crédito dentro de diferentes veículos, né? E dependendo também e deixando claro também, por exemplo, o que eu vou fazer com crédito, o que eu vou fazer com contribuições de patrocinadores, o que eu vou fazer com dívidas com patrocinadores, contribuições de assistidos, né, e assim por diante. Tudo isso, essa parte operacional, a gente vai deixar escrita nesse documento, né? Na verdade, a gente está juntando tudo, né? E também, quando, né, uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que ter, são as hipóteses simplificativas, né, desse cálculo do provisionamento, né? Especialmente, como eu comentei já, no que se refere à materialidade, né? Então, acho que isso é
é muito importante. Eu costumo dizer sempre, né, a gente tem que olhar elefante, né, não ficar olhando formiguinha, né, até porque hoje em dia a mão de obra é super escassa, né, em qualquer entidade, né. E para finalizar, alguns últimos comentários, né. Então, o rito de aprovação da nossa política de gestão de crédito, né, que em casa, como eu disse, a gente deve chamar de norma, né, é uma coisa que a gente vai ser aprovado na diretoria executiva. A princípio, a gente não está pensando em levar para o Conselho Deliberativo. Coisas mais importantes, estruturais de crédito, já constam da nossa política de investimentos, né? Mas a N42, a gente está entendendo como uma coisa mais operacional, então ficaria ali no nível da diretoria executiva, né? O pessoal da Previdência, a maior preocupação, e que talvez traga aí sim uma necessidade de provisionamento, é em relação aos autopatrocinados, né? Então, isso é a única coisa lá que o pessoal, a princípio, talvez corra o risco da gente ter que fazer algum provisionamento, a princípio, né, nas primeiras análises, né? As operações com patrocinadores, a gente tem, né, a gente tem multipatrocinado, vários patrocinadores, contratos de dívida, né? Então, é claro, vamos ter aí a avaliação do risco de crédito de cada um deles, mas também considerando que os contratos atualmente têm garantias reais, né? A política de gestão de risco de crédito, dependendo da complexidade das operações, na nossa opinião, lá dentro de casa, vamos fazer separado da política de investimentos, né? Mas a gente acha, e isso daqui também surgiu nas conversas nos fóruns, né, que a gente participa, se poderia ser em parte integrante da política de investimentos, né? Eu acho que sim, poderia, né? Mas a nossa opinião é que melhor não misturar, né, o operacional e estratégico. E, por fim, a gente recebe lá centenas de planilhas XML todos os dias, né, dos fundos que a gente tem investimentos, exclusivos ou não, por parte do nosso custodiante centralizador, né? E as planilhas XML, lá, aquele modelo Ambid, né, que a Ambima mantém o padrão, elas já prevêem o provisionamento, né, de operações derivadas aí de risco de crédito privado, né? Mas a gente nunca identificou, né? Eu não sei se a gente nunca identificou em qualquer uma dessas planilhas essa área preenchida, porque os gestores realmente não identificaram a necessidade de fazer essa provisão, ou se não é uma coisa que o mercado se preocupa em olhar, né? Então, talvez um trabalho nosso com os gestores, independente se é fundo exclusivo ou não, né, que eles se atentem para isso, né, nessa necessidade de preenchimento desse campo, caso eventualmente ocorram, né? Isso daí eu acho que seria uma informação importante para a gente, né? E a própria IN31, né, ela prevê lá na parte o espaço para o preenchimento, né, dessa parte de provisionamento, né? Bom, pessoal, como eu disse, a ideia aqui não era muito esclarecer dúvidas, né? Era mais trazer o entendimento que a gente tem em alguns pontos específicos da norma, né? O meu contato está aí, o pessoal participa lá das comissões. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ajudar, por favor, fiquem à vontade. Ivan, obrigado. Engenheiro, obrigado. A apresentação foi bastante esclarecedora, o exemplo sobre marcação ao mercado, PCLD, muito interessante. Acho que foi um esclarecimento importante. A gente está recebendo bastante dúvidas aqui, eu acho que você passou por muitas delas. E continuando agora a nossa programação, eu convido o Carlos Augusto Pacheco, que é membro da Comissão Técnica Centro-Norte de Contabilidade da ABRAP. Carlos, por favor. Bom dia. Primeiro, agradecer a ABRAP e a Colégio de Coordenadores da Comissão de Contabilidade, né, pelo convite. Bom, acho que um pouco do que o Edner falou, aqui a gente vai falar um pouco mais de percepções, não é? Acho que dúvidas nós também temos, não é? Então, a gente vai tentar, pelo menos, apresentar um pouco, né, do que nós já conseguimos caminhar do ponto de vista contábil, né, em relação às percepções que nós temos até o momento. É lógico que na contabilidade, como tudo acaba, não é, na contabilidade,
nós ainda precisamos de algumas definições. Acho que como o Edner comentou, não é? A norma traz o macro, mas precisamos de algumas definições no micro, né? Principalmente em relação a quais ativos realmente são qualificáveis, né? E até que ponto a gente vai ter que aplicar essa norma. Então, para a contabilidade ainda fica pendente essas definições para a gente verificar exatamente qual é o tratamento, né, que vai ser dado. Bom, acredito que vocês já estejam visualizando, não é, a apresentação. Carlos, só uma observação, a sua apresentação não está em formato de apresentação ainda. Tá, deixa eu só tentar compartilhar novamente. Não sei se agora foi. Sim, ok? muito obrigado. Bom, então, em relação aos impactos contábeis, né, o que eu trouxe aqui tentei segregar em três pontos: reconhecimento, mensuração e divulgação, né? Reconhecimento, acho que o primeiro ponto, né, em que a gente traz é justamente a questão do reconhecimento inicial e também o reconhecimento subsequente, não é? Então, se a gente pegar, eu tenho no reconhecimento inicial, a gente vai ter que fazer uma provisão com base na perda esperada, ou seja, na definição de um modelo, esse modelo pode ser simplificado ou não, e posteriormente a essa classificação, esse reconhecimento inicial dessa provisão para perda, nós teremos a perda incorrida, que vai ser com base na inadimplência, né, seguindo aquele gabarito que o sistema já está acostumado, apesar de algumas pequenas modificações, mas a gente segue, então, a sequência realmente do gabarito. Então, em termos de reconhecimento, né, do impacto disso aí nos planos, nós teremos esses dois momentos. Acho que a grande dúvida fica realmente na questão da perda esperada, né, é a grande novidade que tem em relação a esse reconhecimento inicial. Realmente como que a gente vai utilizar isso, é lógico, definido, já passada a discussão sobre a questão dos ativos qualificáveis efetivamente para o reconhecimento dessa perda. E com isso a gente parte para a mensuração, não é? Então, como eu falei, na mensuração inicial a gente tem que seguir um determinado modelo. Aqui eu trouxe um modelo que a área de orçamento da fundação que eu trabalho, nós desenvolvemos em 2014, 2015, com o objetivo de melhorar as nossas projeções, não é? Tanto para risco de liquidez quanto para ALM, em relação à carteira de operações com participantes. Então, lá atrás a gente já tinha definido um modelo, não é? Em 2015, justamente que a gente tentava prever qual seria o risco, né? Ou qual a probabilidade de inadimplência de mutuários, né? De participantes que pegassem empréstimo na fundação. Esse modelo, né, a gente tinha, então, realmente o objetivo dele era formular um modelo matemático que representasse essa probabilidade de inadimplência na carteira de empréstimo. A gente utilizou uma regressão logística, não é? Então, essa regressão ela tem a condição de nos dar a probabilidade de ocorrência de um evento, e nós definimos dois tipos de probabilidade. A primeira probabilidade seria do participante ficar inadimplente em algum momento, né, durante o contrato de empréstimo. E o segundo modelo era qual a probabilidade daquele participante ficar inadimplente por mais de 360 dias, né, ou seja, qual a chance dele, da gente ter que provisionar 100% do empréstimo que ele pegou. Então, esses foram os modelos, né, a metodologia que nós utilizamos. Apenas para a gente ter uma ideia, alguns dados que nós utilizamos, nesse caso era um plano de contribuição variável. Utilizamos uma informação de aproximadamente 24 meses, não é? No período de 2012 a 2014, como eu falei, esse aqui foi um estudo que nós fizemos já há algum tempo. Utilizamos algumas informações do mutuário e utilizamos uma ferramenta estatística, né, o SAS, para a gente realizar, né, consolidar todos os dados e realizar o teste. Aqui algumas variáveis que nós utilizamos no modelo: idade, taxa de juros, quantidade de prestações, a condição do participante no plano, sexo. E analisando essas variáveis do modelo, né, nós chegamos a algumas estatísticas que, inclusive, a gente conseguiu realmente verificar que essas variáveis eram importantes na definição do modelo. Algumas informações, né, dessas estatísticas, isso daquela época, nós percebemos que 73% dos inadimplentes eram do sexo masculino, né? Então a gente percebeu de que realmente o sexo, ou seja, a diferença entre homens e mulheres fazia, não é, muita diferença em termos do risco de inadimplência. Então,
o participante do sexo masculino, quando ele contrai um empréstimo, a chance dele vir se tornar inadimplente era muito maior. Nesse caso, a gente percebeu que era 2,2 vezes acima, não é, do que uma pessoa do sexo feminino. Assim como um pensionista, não é? Então, um pensionista tinha uma chance de quase 7 vezes, não é, a mais de se tornar inadimplente do que participantes ativos. Percebemos também que aqueles participantes que viraram BPD, a probabilidade deles se tornar inadimplente era de quase 50%. Então, a gente percebeu que essas informações realmente tornavam o modelo mais robusto, né, na predição dessa probabilidade. Com isso, nós chegamos, né, a uma equação que nos dava para chegar nessa probabilidade. Primeiro, que passar rapidamente, não é? Esse foi apenas o modelo final. Então, para a probabilidade dele se tornar inadimplente em algum momento, depois, para ele se tornar inadimplente por mais de 360 dias. E com isso, nós, aqui apenas a formulação da regressão logística, o final, não é? E com isso, nós chegamos a esse resultado, né? Considerando aqui, por exemplo, né, um mutuário aí com 35 anos, que pega 50 mil de empréstimos, né, considerando uma taxa de 7,9, que seja ativo, sexo masculino e com 96 prestações. A probabilidade então a gente chegou à conclusão de que esse mutuário especificamente, não é, ele teria em pouco mais de 4,5% de chance de se tornar inadimplente em algum momento desse contrato. E a chance dele se tornar inadimplente por mais de 360 dias seria pouco acima de 2%. Aí, nesse caso, no caso do modelo inicial, né, ali para o reconhecimento inicial, nós poderíamos utilizar qualquer uma dessas duas probabilidades. Seria definido aí na política de risco de crédito, conforme o Edner já apresentou, não é? Então, se a entidade poderia considerar, no nosso exemplo aqui, nós consideramos que para o reconhecimento inicial, utilizando o modelo, não é? A gente consideraria a probabilidade dele se tornar inadimplente por mais de 360 dias, ou seja, da gente ter que provisionar 100% desse contrato dele. E com isso a gente faz esse reconhecimento inicial, né? Então, no caso da contabilidade, nós teríamos que fazer um registro, não é, de uma provisão para perda aqui de 1.040. E aí vem a questão, né? Ou seja, quando que ela deve ser atualizada, não é? Então, o primeiro ponto a gente já sabe que com a inadimplência nós teremos que fazer a reclassificação, mas o modelo inicial, ou seja, aquela probabilidade inicial de default ou o risco, né, de inadimplência, ela também pode ser revista dependendo, né, se ocorrer algum fato que altere, não é, aquele risco inicialmente percebido. Além disso, como eu mencionei, nós temos que fazer a reclassificação, considerando aí a inadimplência. Então, esse ponto da reclassificação, como a gente já faz hoje, tem que ser revisto mensalmente, né? Então, mensalmente, nós temos que ficar olhando essa inadimplência e agora adequá-las a esses níveis de risco, né? Lógico, tem o ponto na questão dos intervalos, né? Então, no reconhecimento inicial, utilizando o modelo que nós fizemos, a gente consegue enquadrar, né? No caso do reconhecimento inicial apresentado, ele seria ali de risco nível B, mas depois sempre cai a questão do intervalo, né? Então, como a gente falou, a entidade tem que definir exatamente como que ela vai tratar esse intervalo, principalmente na mensuração subsequente. Voltando ao nosso caso, não é? Então, considerando que no reconhecimento inicial nós registramos uma perda de 1.040, vamos considerar que esse mutuário, num determinado fechamento de balancete, foi verificado que ele estava inadimplente há 20 dias, não é? Então, uma inadimplência de 20 dias, ele cairia no nível A, não é? Considerando o risco considerando a perda incorrida e por conta da inadimplência. Então, nós teríamos que provisionar algo entre 0% e 1%, não é? Então, a questão a gente deveria manter ou não esses 1.040, não é? O grande ponto que fica é a dúvida em relação a esse E, não é? Que tem no parágrafo 2º do artigo 5º, não é? Então, a gente tem que somar o risco de crédito à inadimplência ou eu apenas verifico qual dos dois é o maior e mantenho apenas o maior e não somando, não é? Então, essa é uma dúvida que ficou do ponto de vista de como que a gente faz o reconhecimento, não é? Dessa mensuração subsequente, considerando a reclassificação por inadimplência. Então, no nosso exemplo aqui, a gente trouxe 2 casos, né? Então, primeiro seria pela redação da norma, né? Nos parece que deve ser mantida a provisão inicial, questão do risco de crédito, utilizando o modelo,
e acrescida um valor, não é, nessa provisão para perda de 500, nesse caso nós utilizamos ali 1%, né, do contrato, no caso dos 50 mil, né, considerando o contrato inicial, e teríamos uma nova provisão de 1.540. A outra alternativa, mas a norma não menciona, não é que a gente tem que usar dos dois o menor, só fala que a nova reclassificação é no mínimo, não é? A gente poderia manter os 1.040, considerando que o 1.040 seria o maior valor. Então, ainda, como eu falei, são algumas percepções. Me parece que a intenção do regulador seria pelo item 1, não é? Ou seja, eu tenho um risco de crédito inicial e eu tenho a questão da inadimplência e eu somo essa nova provisão da inadimplência a essa provisão já constituída inicialmente, não é? Mas realmente é um ponto que eu acho que precisa ficar um pouco mais claro. Mas, como eu falei, nos parece que realmente a intenção do regulador seria pelo item 1. Então, a gente teria ali um agravamento, nesse caso, do provisionamento, não é? Bom, do ponto de vista de divulgação, não é? Como eu falei, ainda a gente precisa conhecer exatamente quais são todos os ativos qualificáveis, não é? Para ter um melhor entendimento de como divulgar. Além do que já é exigido, né? Com certeza nós teremos aí alguns quadros, não é? Como esse, por exemplo, aqui apenas para a gente ter uma ideia em termos de divulgação em notas explicativas, ou seja, questão dos níveis de risco, os níveis de provisionamento, né, por tipo de ativo, né, que estão qualificados aí para as operações de crédito, assim como a abertura disso por faixas de vencimento, né, tanto das parcelas vencendas como vencidas e ainda por nível. Então, a gente vai ter uma maior robustez em termos de divulgação e nota explicativa, né, dessa questão do risco. Esse é realmente um ponto importante. Como eu falei, a gente ainda precisa ter uma melhor definição de alguns pontos para realmente identificar o que vai ser necessário, não é, adaptar em relação à divulgação que as entidades fazem aí em relação a esse risco de crédito, né, e a inadimplência. Algumas considerações finais, não é? Bom, primeiro, a IN 42 realmente é uma mudança no paradigma, não é, do nosso sistema em relação ao reconhecimento e mensuração do risco de crédito. A gente sai um pouco daquele gabarito que nós já estávamos familiarizados, né, e vamos agora realmente para uma questão de perda esperada, então muda um pouquinho. O maior alinhamento às práticas internacionais, se a gente pega a IFRS 7, não é, tem um maior alinhamento. É lógico que isso traz alguns impactos, não é, quando a gente fala em planos de benefício, que talvez não fossem pensados inicialmente lá no IFRS 7. Impactos como que eu estou apresentando, né, em relação à cota de plano CD e CVs, não é? Principalmente se a entidade apura essa cota pela cota contábil. Quem faz a cota financeira, né, sem uma reconciliação dessas perdas, pode ter algum impacto, né, em relação ao abatimento do seu benefício a conceder, mas com certeza, pela cota contábil, nós teremos um impacto direto na cota dos planos. Necessidade de alteração da política contábil, acho que esse é um ponto extremamente relevante, não é? Então, não é só a política de risco de crédito, a política contábil tem que prever, tem que ser alterada para fazer previsões dessa nova forma aí de mensuração, não é? E reconhecimento em relação a essas perdas estimadas que serão contabilizadas. Registro de provisão fora da contabilidade, né? De fundos de investimento, acho que o Edner já comentou um pouquinho, né, nos dá a impressão de que aquilo que for de gestão própria a gente consegue colocar dentro da contabilidade do fundo, mas o que for de gestão terceirizada, muito provavelmente a gente vai ter que fazer uma contabilidade fora do fundo, ou seja, vai ficar dentro da entidade, não é? Então, a gente vai ter esse descasamento, de repente eu tenho um valor de cota do fundo, mas eu posso ter uma provisão específica no plano de benefícios em relação a um determinado fundo de investimento. Possível provisão para a perda, não é mesmo para ativos marcados a mercado, é um pouco do que o Edner, inclusive, falou no início, não é? Ali nós temos o valor justo dos ativos. É lógico, quando a gente fala de valor justo, a gente já espera que o mercado esteja arbitrando, não é, todos os riscos relacionados a esse ativo. O grande ponto que fica é que a entidade pode ter uma percepção de risco ainda maior do que o mercado, né? E neste caso é que caberia realmente uma provisão
mesmo para um ativo que esteja marcado a mercado, né? Então, a entidade pode entender que, mesmo com toda a arbitragem do mercado, há uma necessidade, né, de uma penalização ainda maior para um determinado ativo. E um outro ponto aqui, muito para os contadores, né, apesar de ser uma regra contábil, né, quando a gente fala da IN 42, o controle das inadimplências são de responsabilidade da área de negócios, né? Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado em deixar todo o controle na contabilidade. Hoje nós já temos ali as informações extracontábeis, né? Inclusive os níveis de risco nós já teremos que informar lá no extracontábil. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado. A contabilidade não é para fazer o controle, né, de todos esses itens. Então, principalmente quando a gente trata ali do artigo 9º, né, que fala que após 90 dias de inadimplência, nós temos que parar de fazer a atualização, então não dá para isso ser controlado na contabilidade, não é? Então, a gente tem que ter realmente, saber que o controle dessas inadimplências tem que seguir na área de negócios, né, na área operacional, cabendo à contabilidade todo o registro, divulgação, né, justamente para a gente evitar alguns conflitos e, inclusive, alguns impactos até mesmo na geração do balancete final. Bom, isso era o que eu tinha aqui para trazer nesse momento. Não falei ainda, há algumas dúvidas, né? São algumas percepções de alguns pontos aí de impactos que nós teremos ainda na parte contábil. E isso, com certeza, pode mudar ainda daqui até o final do ano, enfim, quando nós tivermos aí mais dúvidas, né, sejam esclarecidas. Bom, é isso, eu fico aqui à disposição. Ivan. Carlos, obrigado, excelente apresentação, muito interessante aí o exemplo que você trouxe, aí a menção, né, da mensuração com perfis de inadimplência, um modelo bastante robusto, bem interessante, obrigado por compartilhar. Bom, nós vamos passar agora, então, para um bate-papo com as perguntas. Nós tivemos o envio de muitas perguntas e tentamos fazer um levantamento aqui com as principais dúvidas que foram enviadas. E a nossa sugestão é que, inicialmente, o Luchediak responda as perguntas e aí Carlos e Edner podem fazer comentários complementares. E uma primeira pergunta é: a IN alcança os ativos em fundos de gestão terceirizada? Bom, é comigo, Ivan? Isso, por favor, Chediak. Vamos lá. Acho que a primeira a gente tem, acho que primeiro, parabenizar a apresentação aí do Edson e do Carlos, né? Assim, muito boas as apresentações e acabou que algumas dúvidas já foram tiradas na própria apresentação e eu digo que grande parte do que o Edson, sim, realmente é a linha que a gente deve adotar. Então, primeiro o seguinte, a Previc não tem como exigir que os fundos condominiais abertos façam a provisão dentro da estrutura do fundo, até porque aí eu estaria invadindo competência do CVM. Então, deixando isso bem claro. Então, a gente tem a questão que, primeiro, toda e qualquer provisão, se for feita, vou tirar o exceto aí, talvez o fundo exclusivo administrado pela própria entidade, como o Edner mesmo colocou, será feita diretamente na contabilidade do plano de benefício. Bom, esse é o primeiro ponto. Quanto à questão, acho que a pergunta vem um pouquinho no meu alcance, se eu precisaria confrontar a questão da precificação do ativo na carteira própria vis-à-vis a precificação do ativo na carteira terceirizada de um fundo aberto. Acho que o Edner foi bem feliz quando colocou que a gente tem que se preocupar, talvez, com os grandes problemas, não os pequenos problemas. Mas, de se causar estranheza em algum momento na consolidação de classificações muito diferentes. Novamente, a gente está falando de classificações que realmente têm uma magnitude significativa e que possam realmente tenham essa diferença por natureza. Então, a gente não está falando aqui de diferenças que podem acontecer, porque cada um tem sua metodologia, e pode acontecer algumas diferenças, mas estou falando de as diferenças de magnitude relevantes, aí que a gente
A própria política da entidade pode definir. Então, sim, se haver num processo de consolidação, se entender que algum ativo, né, tenha alguma discrepância em relação a uma possível precificação, essa deveria ser avaliada por cada entidade. Novamente, a entidade vai ter a política e essa política vai definir o operacional de como isso vai ser tratado. A gente não cabe aqui aí a Previ que entrar dizer o operacional da entidade, como ela vai tratar cada tipo de risco, qual vai ser a política dela. Então, esse processo realmente tem que ser colocado para a entidade, nesse sentido de definir até que ponto e em que ponto isso vai ser colocado. De um modo geral, sim, a política de investimento, a política de risco vai ter, a entidade vai ter uma forma de avaliar, tendo realmente algumas divergências aí nesse processo, talvez a entidade realmente tenha que avaliar como dar esse tratamento, mas para isso a política de risco vai dizer o operacional de como fazer isso. Não sei se o Ed, né, quer acrescentar alguma coisa, ou o Carlos, mas essa é a visão. Perfeito. Carlos, algum comentário? Podemos passar para a próxima? Vamos passar. Tá bom. Próxima pergunta, Shediak. Com relação ao artigo 2º, qual o critério utilizar para definir o percentual dentro de cada intervalo dos níveis de classificação? Complementando. Consideremos, por exemplo, um ativo que esteja classificado no nível B, implicando assim na necessidade de haver constituição de provisão para perda maior que 1 e menor que 5. Como deverá proceder a entidade para definir qual será o valor da provisão da perda? Eu acho que você já até comentou isso na sua explanação, mas se puder, então... Então, vou aproveitar a explicação do Carlos, né? No modelo dele. Sim, você tem um intervalo, né? E nesse intervalo de provisão, você vai entender, dentro da política, como você vai classificar. Não sei se você vai ter um modelo, talvez como o Carlos apresentou, etc., mas você é livre, né, nesse sentido. Ao classificar no risco B ou no risco C, a entidade vai definir exatamente como vai entender a classificação para aquele ativo, né? Porque tem um intervalo, então não é 1 ou 5, pode ser alguma coisa entre 1 e 5, né, nesse processo. Então, aí fica claro que aí como proceder essa classificação ou percentual a ser utilizado, né, fica a critério da entidade, sim, ela vai definindo a política de risco. Já que acho que travou um pouquinho, se você puder repetir os últimos 30 segundos, por favor. Perfeito. Então, como o normativo ele dá um intervalo, né? Então, acho que repetindo o que já foi colocado, a questão a política de risco vai dar o tratamento de como vai ser essa classificação no intervalo, ou seja, se vai ser entre 1 e 5, aí novamente fica a critério aí da entidade. Por dar o intervalo, não há uma diretriz obrigatória que seja um número específico. Então, a entidade vai fazer, dentro da política de risco, dentro de procedimentos internos aí, que achar mais conveniente para ela, aí fazer a classificação dentro daquele intervalo, caso ela entenda, quando ela entender que aquele risco é um risco B, um risco C, um risco D, não importa qual o risco. Mas aí o range é a própria entidade que define. Só como um complemento, nesse caso, a gente está imaginando, pelo menos na Vivest, além de tudo, uma diferenciação pela categoria de ativo, né? Então, como eu comentei, a parte de empréstimos já é uma coisa que era adotada desde a IN 31, né? Sempre no limite ali superior, sendo mais conservadores, né? Mas isso não deve se repetir, por exemplo, para a distribuição de eventuais debêntures, CDBs dentro de uma mesma faixa, né? Perfeito. Carlos, algum comentário? Não, eu acho que acho que o reconhecimento inicial ali do risco de crédito, acho que é mais fácil, não que seja fácil, né, talvez um pouco mais simples da gente conseguir definir esse intervalo. Acho que na questão da inadimplência que
tem uma dúvida um pouco maior, realmente, como que eu faço essa definição, mas acho que é um pouco do que o Shediac e o Edner comentaram, né? Algum critério vai ter que ser adotado pela entidade, eu acho que principalmente na reclassificação ali por conta da inadimplência. Perfeito. Uma outra questão se refere a arquivos XML. Diz o seguinte: os arquivos XML dos fundos que recebemos atualmente não trazem informações sobre eventuais atrasos no pagamento de créditos para análise da necessidade de provisão. Haverá algum alinhamento a este respeito? Bom, Ivan, sim, novamente, o XML, que é emitido dos fundos de investimento, ele já tem e hoje a maioria dos fundos é XML 4.01 da Ambima, né? Ele já tem os campos pré-definidos. Novamente, como eu falei, os ajustes, quando você entender que há uma provisão e você entender que há uma diferença entre a percepção de risco, acho que o Edna abordou isso muito bem, o fato, novamente, a marcação a mercado. O fato da marcação a mercado geralmente deveria levar os fatores em consideração. Porém, acho que a analogia que ele fez na parte atuarial foi bem interessante. Eu não tinha nem pensado nessa analogia, tá, Edna? Mas você pode ter uma percepção diferente. Não? Então, se você entender que nesse risco de crédito, se existe uma percepção de risco de crédito sim, diferente do gestor, o ajuste vai se dar na contabilidade do plano. Então, a tendência é que não há, né? A tendência é que não há nenhuma alteração no XML do fundo, né? A gente não pretende fazer nenhum tipo de alteração no XML do fundo, até porque se houver algum tipo de alteração ou previsão, vai se dar na contabilidade da entidade, então não há necessidade de fazer alteração no XML do fundo. Nós tivemos uma nova interrupção no seu sinal, Shediac. Então, vamos lá de novo. Em resumo, a tendência é que não há alteração no XML do fundo, tá? Porque se tiver algum tipo de ajuste, vai ser feito na contabilidade da entidade. Então, a gente não vê necessidade de fazer nenhum tipo de alteração no XML do fundo. A priori, tá? Perfeito. Edner, Carlos, comentários? Então, vamos passar aqui para uma próxima pergunta. Edner, acho que eu vou começar com você agora, nessa pergunta, porque é algo que você já trouxe aí na sua apresentação e depois peço para a gentileza dos comentários do Shediac e do Carlos. Política de risco, prevista no artigo 10, deve ser um documento único para atendimento da IN ou deve ser composta pelo conjunto de documentos que trata da gestão de risco de créditos da entidade? Eu acho que a norma, como em diversos outros artigos assim, ela não é taxativa em deve-se fazer tal coisa, né? Eu acho que cada entidade se conhece, né? Conhece os processos internos e tem liberdade para decidir isso, né? O importante é que acho que fique tudo documentado e por que as coisas são feitas, né? Então, acho que essa parte de documentação é fundamental, especialmente numa norma como a IN 42, né? Que ela não é muito taxativa em vários aspectos, né? No caso da Vivest, a gente deve juntar Edner, o microfone não pegou nada, né? Fechou? Repete só 15 segundos, por favor. Tá. Então, eu acho que essa parte em relação à IN 42, como a gente já comentou, como ela não é taxativa em muitos aspectos, eu acho que os fundos de pensão, a gente tem que ter tudo documentado, as ações que a gente vai tomar e as hipóteses que a gente vai adotar, né? No caso da Vivest especificamente, a gente tem algumas coisas mais conceituais, né, estruturais relacionadas a crédito que constam na nossa política de investimentos, né? Mas são coisas mais estratégicas, né? Essa parte da IN 42, né, junto com a avaliação
de crédito, né? Como que são feitas as concessões, a definição do rating interno. A gente pretende juntar, né? Pelo menos a minha sugestão é que a gente junte tudo, todos os documentos que cobririam a IN 42 em um documento único, que a gente deve chamar, como eu comentei, de norma de gestão de risco de crédito. Perfeito. Vou aproveitar o comentário, tá, Ivan? Assim, realmente a IN não traz a obrigação de ser um documento único. Concordo com o Edner que o ideal seria um documento que trate da política de risco de crédito como um documento único, mas pode ser que a entidade já tenha, sei lá, documentos de espaço, alguns documentos que compõem, né? O ideal seria isso. Quanto à questão da aprovação de ser no CD, no diretoria executivo, também a gente não trouxe essa obrigação, e acho que, na verdade, vai caber à entidade entender que talvez seja o conselho ou a diretoria executiva, a princípio, no primeiro momento, não há nenhum óbvio, que no primeiro momento que essa busca seja aprovada via diretoria executiva, né? Até porque está no modo mais operacional, não há problema. Mas também nada impede que seja aprovado pelo Conselho Deliberativo. Acho que vai ficar realmente no nível de governança da entidade decidir, ou seja, o que é melhor, o que ela entender melhor a aprovação dessa política, tá? Perfeito. Se não tiver nenhum complemento, vamos passar então para a próxima. E a pergunta é a seguinte, Shediak. Para o segmento de operações com participantes, é obrigatório a análise de crédito previamente à concessão de empréstimo? E quais os critérios devem ser observados? Falei um pouquinho aqui, você pode repetir, por favor? Posso sim. Para o segmento de operações com participantes, é obrigatório a análise de crédito previamente à concessão do empréstimo. É uma pergunta, na verdade. E quais critérios devem ser observados? Bom, primeira pergunta, acho que, por óbvio que sim, né? Como todo investimento de entidade, tudo tem que ser analisado. Se eu olhar assim, fazendo analogia aí a CMN 4994, lá no artigo 10, que a gente diz que qualquer investimento da entidade tem que ter análise de risco de crédito, todos os riscos envolvidos, crédito, mercado, etc., etc., não seria diferente na concessão do crédito, né? Então, assim, não tem como não pensar na avaliação de risco na concessão do crédito. Até a avaliação, inclusive, se você deveria ter operações com participante ou não. Tem entidade que opta por não ter operações com participante, por entender que não tem a possibilidade de avaliar o crédito para fazer a concessão, né? Então, sim, toda operação de crédito, toda a operação de crédito tem que ser feita. Agora, o que deve ser avaliado? Novamente, sim, você vai ter que, como toda avaliação de crédito, existem alguns pré-requisitos, né? Não dá para, não vou enumerar aqui, mas você tem que ter os pré-requisitos da própria entidade e entender quais são os fatores de risco que você vai analisar nesse processo. Até porque a operação de participante, uma operação de crédito, ela é uma concessão, né? Dado que você, em tese, a entidade nem poderia oferecer crédito. Então, ela é uma salvaguarda da própria resolução 4994, permitindo que, neste caso, seja uma operação de crédito de participante, senão estaria regulado em outro, sobre outra égide, né? Então, estaria falando de outras resoluções aplicáveis, né? Então, sim, a resposta é tem que fazer operação de crédito, os critérios, a entidade deve definir quais são os critérios utilizados para fazer essa avaliação. Mas aí não dá para enumerar quais, é a entidade que tem que ter esses critérios internamente. Em relação a empréstimos a participantes, eu acho que isso daí é até prévio à IN 42, né? Os regulamentos dos empréstimos a participantes, né? Eles já são desenhados de tal forma a trazer segurança, né? Então, limitações, por exemplo, em relação ao prazo que a pessoa tem dentro da empresa, né? A limitação de quantidades de salários, né? Sempre em função aí do que o cara possa ter de reserva ou não, né? Então,
eu acho que essas coisas são até anteriores à IN 42, tem que ser feitas dentro da entidade e estar definidas ali no regulamento, né? Não pode ser um investimento de risco, né? Né? Máxima parte de consumação da renda, né? Participação da renda, tem muita coisa que já está escrita nos regulamentos, ou pelo menos deveriam estar. Né? Perfeito. Dando caminhamento, então, às nossas perguntas. Com relação ao artigo 8º, parágrafo 1º, o que é considerado como amortização significativa para fins de reclassificação de categoria para nível inferior? Acho que o Shediac poderia iniciar. Assim, a reclassificação, né, assim, aí o nível inferior, a gente está falando um nível maior de provisão, ou nível inferior no sentido de você pode tentar reclassificar para um nível menos arriscado. Mas vamos lá. Primeiro, a gente não pode reclassificar. O ideal é que você não reclassifique para níveis acima, ou seja, a ideia inicial é que não saia de um D para um C ou de um C para um B. Porém, alguns fatores, eu vou citar que podem desencadear um processo de reclassificação do ativo. Por exemplo, uma renegociação de títulos, né? Você tem um título já com uma inadimplência, né? Então, no processo realmente de renegociação, com repagamento, em que o pagamento realmente esteja vencido, ele pode ensejar, isso pode ser um fator que pode ensejar uma reclassificação do nível de crédito, sim. Então, uma renegociação, por exemplo, uma repactuação de dívida pode ensejar uma reclassificação. Perfeito. Edner, quer comentar? Não, é isso mesmo. Tem casos específicos que tem que ser adotado caso a caso, né? Perfeito. Carlos, vamos começar com você. A pergunta é: como devem ser contabilizadas as provisões para as perdas? Olha, as provisões elas devem realmente seguir o que já está na 31, não é? Lá nós já temos as regras. Grande ponto, acho que o ideal é que na contabilidade das entidades tenha uma abertura, inclusive, até maior, mesmo porque no extra contábil a gente já vai ter que fazer a divulgação por nível, né? Faça essa contabilização também aberta nesses níveis, tanto do risco de crédito quanto da inadimplência, né? Então, o ideal é que nessa contabilização a gente já consiga, né, identificar, pelo menos na contabilidade da entidade, justamente qual que é o valor dessa provisão para cada um dos níveis de risco, né? Talvez essa seja uma abertura, né, necessária para as entidades para realmente conseguir fazer isso e facilitar, inclusive, transpor essas informações lá para o extra contábil. Perfeito. Edner, Shediac, gostariam de comentar? Vamos lá, só deixando bem claro, acho que a norma se aplica, muitas coisas, talvez não esteja claro nesse sentido, a norma se ativa para ativos financeiros se você olhar bem, não é ativo financeiro. Shediac, então, a norma, desculpe, norma seu sinal novamente deu uma travada. Poderia repetir, por Voltou favor? agora? Sim. Agora sim. A norma é para ativos com risco de crédito, perfeito? Ativos financeiros, ok? Então, a provisão para contribuições é como já é feito hoje, assim, não muda nada, é simples assim. Porque você vai fazer a contribuição sobre a parcela vencida, porque não é um ativo financeiro, então não posso fazer uma expectativa de provisão de perda para uma contribuição, porque a contribuição já está em atraso, então, nesse caso,
gente não está falando mais de perda esperada. Contribuição, já a tabela já existe, não muda nada da regra que é hoje. Exatamente como é hoje. Então, esse problema não existe, né? É exatamente como é feito hoje. Nada diferente do que é feito. Perfeito. Acho que nessa mesma linha, vou pular uma outra pergunta aqui, porque acho que já está respondida. Vamos seguir aqui. Próxima pergunta. Quais as condições para realizar baixa contábil de ativos financeiros? Carlos, se quiser iniciar. Olha, a condição, pelo menos seguindo a norma, é quando ele já estiver ali no nível H, não é? Realmente com 360 dias de inadimplência, não é? Ou seja, quando já estiver 100% provisionado, ele tem que ser baixado. O grande cuidado que a gente tem que ter é porque essa baixa não significa que não tem que continuar sob controle da entidade, não é? Então, de alguma forma, mesmo não estando mais registrado na contabilidade, o controle sobre o ativo, as tratativas para uma possível recuperação têm que ser mantidas, né? Mas, basicamente, eu acho que realmente é o nível de provisionamento que vai determinar a questão da baixa contábil do ativo. Sem comentários adicionais, é exatamente isso. Não tem... Perfeito. Próxima pergunta. Qual procedimento deve ser adotado em relação às operações que forem renegociadas? Acho que, em linha geral, Ivan, primeiro, a renegociação ela pode alterar, mas tem que ter, no mínimo, o mesmo nível que ela tiver classificado, né? E já observando aquela que foi o prejuízo que foi registrado, né? Então, sim, então não há muita diferença nesse sentido. Então, na verdade, quando você fizer uma operação que você fizer uma renegociação, você mantém no mínimo o mesmo nível de risco que já estava classificado anteriormente. Acho que, Shediac, novamente nós tivemos aí um delay no seu sinal. Então, vamos lá. Sim, em relação à negociação, basicamente, primeiro, sim, uma negociação, no mínimo, você mantém a mesma classificação de risco anterior à renegociação. Então, você vai na renegociação, você vai manter o nível, pelo menos o nível que já estava previsto aquele risco, né, previsto anteriormente, vai se manter. Você tem um título que já estava no nível D, fez uma renegociação, ele vai ser, no mínimo, classificado no nível D, né, nessa negociação. Não pode passar para o nível C, por exemplo. Perfeito. Edner, comentários adicionais? Podemos passar. Tá bom. Próxima pergunta. É possível reconhecer receitas relativas a ativos que apresentem atraso no pagamento de parcela principal ou encargos? Não. Não pode. O artigo 9º veda, você não pode reconhecer, não pode fazer esse tipo de reconhecimento. Perfeito. Resposta bem objetiva, curta e clara. Uma próxima pergunta diz: qual a periodicidade relativa à atualização da classificação do risco de crédito do ativo financeiro? Começamos com você novamente, Shediac. Vamos lá. Sim. Acho que o Carlos respondeu isso de uma certa forma na apresentação dele, se não me engano, né? Sim. Toda vez que tiver uma deterioração do risco de crédito, né, você vai ter que fazer essa atualização. E toda vez que você
acontecer um atraso também. Então, na verdade, toda vez que você entender, toda vez que houver uma percepção que houve aquela deterioração do risco de crédito, né? Principalmente quando tiver inadimplência. Então, toda vez que acontecer isso, você tem que ter essa reclassificação nesse processo. Então, acho que nesse ponto, acho que a norma é bem clara. Se não me engano, acho que dá pelo artigo 2º, se não me engano, vou dar uma pesquisada, mas ele é bem claro, artigo 5º também, na questão de como você faz a periodicidade. Então, tendo eventos de risco inadimplência, você tem que fazer a reclassificação. Neste caso, eu entendo que, assim, que o ideal é que isso realmente esteja na política, não é? De risco de crédito, por exemplo, anualmente, salvo se ocorra algum evento, não é? Que justifique uma nova verificação daquele nível de risco, não é? Caso contrário, eu acho que a entidade pode deixar que, uma vez ao ano, ela faça a revisão, não é? Daquela avaliação inicial. Acho que talvez esse seja um caminho aí que pode ser adotado. Eu acho que depende também, mais uma vez, da categoria do ativo, né? Porque dependendo da categoria e da materialidade, né? Aí é um ato de gestão, né? Crédito, você quer operar crédito, dependendo do que você está operando, é acompanhamento contínuo, né? Então, até porque tomadas de decisão, por exemplo, para a saída de uma determinada operação, a porta fica pequena, quanto mais perto, quanto mais se aproxima o fato que você está tentando antecipar, né? Então, dependendo do que você está operando, da materialidade dos ativos para você, o acompanhamento para mim é contínuo, né? Claro, tem coisas que, como o Carlos disse, poxa, anualmente eu vou lá e olho, passo pela minha carteira toda, né? Mas algumas outras coisas, não, né? Tem que ser contínuo. Perfeito. Nós temos bastante perguntas e vamos aproveitar todo o tempo do nosso webinar para tentar dirimir as questões, mesmo que algumas delas já tenham, em parte, sido respondidas. Uma próxima pergunta é: quem possui apenas fundos de investimentos terá que fazer a precificação própria para comparar com o mercado e contabilizar a diferença menor como provisão para a perda e indiretamente impactará negativamente a cota? Vou deixar o Edna responder primeiro. Não, mais uma vez, não pode confundir, né, os conceitos de marcação a mercado, né? Já existe a norma que a gente tem que acompanhar, a gente tem que ter os manuais, né, de marcação a mercado, de todos os nossos ativos e tudo mais, né? Não, eu acho que isso, claro, não é necessário, né? Mas aquele acompanhamento, mais uma vez, dos elefantes, né, as coisas que sejam significativas para a gente que tem uma materialidade, devem ser sim acompanhadas, e se a gente notar, né, que tem alguma deterioração, por exemplo, do crédito de uma determinada empresa que é significativa dentro de um fundo, até condominial, no limite, né, que eu tenho essa informação e não esteja com apressamento adequado, né, eu tenho que olhar. Mais uma vez, né, a gente, quando faz gestão de crédito, tem que ficar olhando ali as coisas, as modificações, né, os elefantes, as coisas que possam atrapalhar os meus resultados, né? Mas eu acho que o conceito é um pouco diferente desse aí de fazer a remarcação a mercado dos ativos. Um exemplo prático, né? A gente tem sistemas dentro de casa de marcação a mercado de ativos, né? E a gente faz esta comparação entre o que os gestores externos, o próprio custodiante está fazendo na marcação dos riscos das operações de crédito, né? E a gente tem flags que a gente vai questionar o gestor em relação a se aquilo está bem marcado ou não, né? Mas isso foge um pouco aqui da 42, tá? Acho que o conceito não é esse, né? Estão se misturando um pouco. Sem mais comentários. Brincadeira, Ed, porque primeiro tem que entender que a norma, enfim, acho que é isso, né? A gente não está falando de diferenças de preços que tenham, que não causem nenhum tipo de problema na avaliação do risco, né? Mas, como o Edna comentou, a entidade tem que estar
preparada para que, mesmo numa carteira completamente terceirizada, e alguns fundos têm carteira completamente terceirizada, ela seja capaz de identificar distorções de preços relevantes e ter isso devidamente documentado. Ou seja, vamos supor, você tem fundos diferentes com preços de um mesmo ativo muito discrepantes. A entidade tem que fazer esse acompanhamento. Aí o monitoramento, aí eu vou mudar para outra, aí não é mais a N42, gente. Aí já é a CMN 494, artigo 11. Né? Então, isso já é para ser assim. Não é a 42 que trouxe essa obrigação. Então, vamos só mudar a 42 está muito mais uma regra mais de contabilização desse processo. Monitoramento deveria ser feito desde sempre. As resoluções do Conselho Monetário Nacional já dizem isso já há algum tempo. As outras regulamentos também. Então, isso não vão confundir monitoramento com a questão contábil. A questão de você entender que existe um ativo cuja precificação independe. Vamos esquecer 42 aqui um pouquinho. Tem ativos diferentes, o mesmo ativo sendo precificado de forma diferente por diferentes gestores. A entidade consolida isso, é obrigação da entidade olhar e entender por que essa diferença de preço. E aí, sim, com a 42, vai ser você vai talvez você tenha que fazer algum ajuste na sua contabilidade. Novamente, eu acho que travou ali um pouquinho. Você pode repetir só a parte final? Então, o que eu falei, as resoluções de conselho já dizem que esse acompanhamento tem que ser feito. Tanto é que você consolida a carteira. Então, quando você consolida a carteira, já é o procedimento da entidade obrigatório verificar se os ativos que estão sendo comprados e consolidados, você está numa consideração de preço, os preços não tem grande divergência. Então, você já faz parte de monitoramento, não tem a ver com a 42. Agora, entender, a 42 só vem no sentido, se você realmente tem nessa consolidação, entende que tem preço, você tem que entender o porquê essa diferença de preço, talvez em algum momento, sim, você vai ter que fazer algum ajuste na sua contabilidade, na provisão, sim, entendendo que existe uma divergência aí de preços, sim, na consolidação. Aí, claro, novamente, esse processo de como vai ser feito, para isso existe a política lá no artigo 10, né? Algumas situações, essas situações, de um modo geral, vão ter que ser previstas dentro da política da entidade. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que ela já foi respondida, inclusive, na apresentação do Edner, mas eu acho que vale a pena a gente insistir, porque é uma questão interessante e importante, e o Edner trouxe na sua apresentação um exemplo bem claro. Então, Edner, eu vou começar com você. A pergunta é, na metodologia prevista no artigo 2º, ou a metodologia prevista no artigo 2º, não gera uma duplicidade de penalização no ativo, visto que os ativos marcados a mercados na sua taxa de apressamento também têm um componente de percepção de risco de crédito? Não, o meu entendimento, não. Né? Então, mais uma vez, né, eu abordo logo lá no começo, marcação a mercado é uma coisa, né? E essas transições de estado, por exemplo, que a gente tem que tentar antecipar, são outras totalmente diferentes, né? Essa parte do provisionamento, né? Eu lembro muito tempo atrás, quando a gente começava a estudar crédito, estava no auge o Credit Metrics lá do JP Morgan, né? Que era para você avaliar risco de carteira de crédito. Então, aquilo é mais um exemplo, né? Tipo, pô, eu tenho uma carteira de crédito, está marcada a mercado agora, mas eu tenho que pensar nas possíveis transições, né, daqueles papéis que estão lá dentro para outros estados, que o histórico me mostra que ocorrem, né? Então, é mais uma coisa também que mostra essa diferença, né, entre o que é uma marcação a mercado e o que é o provisionamento, né? Então, é claro, se as coisas são possíveis, são incorporadas ali na marcação a mercado, mas nem sempre isso é possível, né? Então, eu acho que se o entendimento for correto e for bem feito, não tem que haver essa dupla contagem aí, né?
Eu vou só comentar uma coisa, uma grande falha minha aqui. Eu achei que eu estivesse projetando a minha apresentação e não estava, né? Então, mas a Abrap depois vai disponibilizar, né? Sim, sim, faremos essa disponibilização a todos. Shediak, a esse respeito, algum comentário? Apontou muito bem, né? Apontou muito bem, acho que não tem um comentário adicional. Tá bom. Ô, Carlos, próxima pergunta, vamos começar com você. Estando inadimplente há mais de 90 dias, tenho que deixar de contabilizar as atualizações, conforme o artigo 9º. E ainda, se o participante pagar e tornar a operação adimplente novamente, devo atualizar a contabilidade ajustando o saldo da operação que ficou adimplente, reconhecendo receita pela atualização? Olivão, eu acho que isso até já foi parte da pergunta, né? Foi respondida. A questão de deixar de contabilizar, eu entendo que sim, não é? Quando, mesmo sendo a operação com participante, pelo menos de acordo com a norma. E fica a questão do controle auxiliar, não é? Ou seja, você vai ter um gerencial, a área de negócio vai ter que continuar acompanhando, não é? A evolução desse ativo de crédito até que seja renegociado ou o participante volte a pagar, não é? Ele ficando inadimplente, eu entendo que pode, não é, voltar a ser contabilizado, ou seja, você ter esse impacto na contabilidade. Eu acho que isso vai ter um impacto ali na questão de multas, juros, mas tudo tem que ser impactado de acordo com a renegociação ou que houve com o mutuário ou realmente seguir o contrato como ele já vinha sendo atualizado, desde que ele pague, né, todos os multas, juros, enfim, né, todos os encargos e principal, e que esse contrato possa continuar sendo evoluído de forma normal. Então, eu entendo que sim, tem que ser parada a contabilização e ela pode ser retornada desde que o participante volte a ficar adimplente ou seja feita algum tipo de renegociação. Perfeito, Carlos. Comentários? Então, vamos seguir. Uma questão também é bastante recorrente, mas vamos tratar novamente. A política de crédito. E, Edner, acho que na sua apresentação você já mencionou bastante, mas a pergunta é: a política de crédito deve tratar apenas de ativos que estão na carteira própria e fundos exclusivos? Os créditos que estão em fundos abertos serão tratados de que forma? Bom, acho que o questionamento é sempre aí com fundos condominiais, né? Então, mais uma vez, vai depender muito da estrutura, da composição, na verdade, né? Desses fundos condominiais, né? Eu imagino que o pessoal tenha acesso, né, às carteiras, né? Quando você vai investir num fundo, você precisa saber o que tem lá dentro, né? E se você tiver, por exemplo, concentrações em papéis específicos, né, que sejam relevantes, eu acho que você tem sim que considerar, não tem como não olhar, né? Agora, como é que eu defino o que é materialidade ou não? Também tem que ser discutido, né? Acho que não é uma coisa que um gestor tem que ser discutido dentro da empresa, aprovado na diretoria. Eu vou dar, sei lá, se você falar para mim, 3% é pouco. Se você falar para mim que 3% é o risco de um avião cair, eu não subo no avião, né? Então, vai depender muito, né, de como isso daí vai ser definido dentro da entidade, né? Entendeu? Então, óbvio, eu não vou pegar a materialidade, para mim é algo próximo ao que a CMN 4994 permite que eu compre de um papel. Né? Pô, é óbvio que eu não vou poder, isso daí é muito grande, né? Mas, pô, se eu definir 10% desse limite, será que é alguma coisa, só vou olhar acima disso? Então, acho que é uma coisa que tem que ser discutido dentro da entidade. Primeiro, essa questão de materialidade e depois o tratamento que vai ser dado aos fundos condominiais, tá? Mais uma vez, eu não estou querendo dar resposta aqui, né? Deus, longe de mim, né? Mas são coisas que a gente tem discutido aí que o pessoal pode ser uma saída, né, nessa abordagem.
aproveitando, Ivan, só complementando o que o Edner colocou, novamente, a gente tem que colocar que algumas questões operacionais cabe à entidade decidir, né? Então, assim, porque não dá para dizer o conceito é igual para todo mundo. Como o Edna falou, talvez o conceito para um seja diferente do outro, né? Mas tem que ser discutido e exatamente ver realmente nesse conceito o que pode ser feito. Então, a discussão tem que ser da entidade e isso tem que estar registrado aí novamente. É para isso que existe a política de risco, a entidade, exatamente a política vai definir, ó, muitas das dúvidas que talvez estejam colocadas aqui, elas podem ser sanadas pela própria entidade por meio dessa política, né? Novamente, vou repetir, acho que está um processo de implementação novo, né, de alinhamento a práticas novas que já são utilizadas no mercado há algum tempo, né? Eu sei que algumas mudanças levam a dúvidas persistentes, isso pode gerar algum tipo de incômodo aí no início, mas acho que o que é certo, né? A gente tem que fazer o certo. Agora, é claro que existe uma adaptação necessária e a entidade vai fazer a política e, aos poucos, né, ao longo do processo, é uma curva de aprendizado e, aos poucos, isso vai sendo colocado. Quando a gente coloca aí alguns outros normativos colocados no passado, mesmo tipo mundial, mas as coisas vão se ajustando ao longo do tempo. Então, o importante, novamente, é que muitas questões operacionais vão ser resolvidas na própria política da entidade e cabe à entidade realmente definir o tratamento, né, nesse processo. E os ajustes depois a gente vê no futuro como é que a gente, mais tarde, com o tempo, a gente vai fazer esses ajustes normalmente, tá? Perfeito. Sobre precatórios. Eles devem ser avaliados e registrados contabilmente pelo seu valor junto, pelo seu valor justo. A PCLD poderia ser aplicável a este tipo de ativo financeiro? Acho que, Edna, você quer começar? Começa pelo Carlos. Olha, eu acho que depende muito de quem é o emissor desse precatório, não é? Não sei, se sendo o governo federal, a gente tem um risco soberano muito próximo a uma NTNB, não é? Então, eu acho que talvez não caberia. Agora, como a gente tem casos no sistema, isso é conhecido, né, de todos, de emissores estaduais, ou possivelmente até municipais, talvez a gente poderia pensar, não é? Mas eu acho que um precatório federal, eu entendo que não caberia a gente registrar uma PCLD, porque eu acho que eu entendo que continua sendo ali um risco soberano. Perfeito. Shediak, algum complemento? Que a gente acho que teve a pergunta deve vir, acho que a pergunta tem a ver por causa da questão dos UFNDs, né? Provavelmente em alguma margem. A gente já soltou o entendimento no ofício circular, para quem tem o UFND, que é o valor justo, então realmente você tem que calcular pelo valor justo. Na questão da incidência depois, sim, se você olhar efetivamente, né, talvez, apesar de, em algum caso, ser um ativo financeiro, a gente está avaliando se a 42, no caso de precatório, se aplica ou não, porque o precatório em si, o conceito próprio, não é necessariamente um ativo financeiro, né? Mas ele é um valor a ser recebido. Então, essa é uma definição, Carlos, que depois a gente vai definir, mas, no primeiro momento, ele seguiria as regras normais, né? Como o emissor, geralmente, a gente está falando de precatório federal, realmente o risco do precatório federal seria baixo, até porque o risco de crédito dele já foi expedido, já é o emissor, já é o emissor concedido, etc. Então, a precificação dele ao valor justo já estaria, nesse caso, especificamente, não a primeira análise, então não estou respondendo especificamente, que essa não conversei aí com a equipe ainda, então
no primeiro momento, o valor, ele já está precificado o valor justo nesse processo. Então, isso é uma avaliação que a gente vai fazer e talvez seja uma pergunta a ser respondida no perguntas e respostas. Aproveitando, acho que tem o pessoal deve estar preocupado, a tendência é que até o final do mês, início do mês de dezembro, a gente solte um perguntas e respostas. A gente vai tentar contemplar o máximo de perguntas possíveis para tentar ajustar o sistema. É claro, não dá para responder perguntas que são muito cunho operacional específicas, ou tratamento muito específico, essa realmente não tem como ter tratado de perguntas e respostas, mas a ideia é que realmente até o final do mês, início do mês que vem, a gente esteja soltando aí perguntas e respostas, tentando esclarecer o máximo possível de dúvidas, né? A gente não vai conseguir responder todas aqui, tá, Ivan? Então, eu já pedi para que todas as perguntas que foram feitas aqui no fórum sejam encaminhadas aqui para a Previc, que de alguma forma a gente vai tentar dar um encaminhamento via perguntas e respostas, tá? Perfeito. Obrigado, Shediac. Nós vamos caminhar para o nosso final, mas ainda temos tempo aqui para mais uma ou duas perguntas. Contribuições dos participantes dos planos poderão entrar na metodologia simplificada? Contribuição não é ativo financeiro, gente. Perfeito. Edner, você já mencionou, mas a pergunta também é recorrente, né? Tratando-se de uma política, aí imagino que esteja falando da política de risco, né? Não deveria ser aprovado pelo Conselho Deliberativo ou chamando de norma de provisionamento de crédito? Ou se chamaria de norma e aí não haveria essa necessidade? Eu falei o nome norma, né, que a gente é estruturado dentro da Vivest, tudo que chama política vai para o Conselho Deliberativo. Então, se chama política, aprovação é Conselho Deliberativo, né? Tudo que se chama norma são coisas que valem ali para dentro da entidade, né? Ali, eu digo, na parte mais da diretoria para baixo, coisas mais operacionais. Então, por isso que eu falei que provavelmente dentro da Vivest se chama norma, né? Coisas estratégicas, né? Se tiver alguma coisa para atendimento da IN 42 que a gente considere estrutural, estratégica, provavelmente ele não fique dentro dessa norma. Ele vá para dentro da nossa política de investimentos, como já há coisas relacionadas a crédito, né? Concessão de crédito dentro da nossa política de investimentos, né? Mas estas coisas mais operacionais, a ideia é que a gente aprove só na diretoria executiva mesmo, né? Por enquanto, as coisas que a gente tem diversos documentos, né, que abordam o crédito dentro da entidade. Então, a gente tem desde uma política de consequências e alçadas, que diz que a partir de determinado valor, não pode ser mais só o diretor de investimentos, tem que ser a diretoria executiva. A partir de determinado valor de instituição não financeira, tem que envolver o presidente, né? Então, crédito, ele perpassa vários documentos, né? O que eu quis dizer só que para atendimento específico da IN 42, a gente deve chamar de norma por conta de regras internas, que norma é aprovada por diretoria. Se eu chamasse de política, eu teria que levar para o conselho, né? A princípio, eu não vejo, acho que não deve ter problema, né? É uma questão pura e simples de nomenclatura, né? Perfeito. Eu queria convidar você, Carlos, Edner e o Carlos, para as considerações finais, se houverem, e nós vamos partir para o nosso encerramento. Então, Shediac, começando por você. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar tentando ajudar de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas. Tenho certeza que todas as dúvidas mais dúvidas vão surgir ao longo do processo, né? Então, o que a gente quer aqui nesse trabalho é poder coletar realmente essas dúvidas, tentar produzir algum tipo de documento que possa, de alguma forma, ajudar a sanar aquilo que é, sim, principal, né? É claro que algumas dúvidas muito específicas e operacionais que acabam o dia a dia, a gente não tem como esclarecer, porque aí depende do caso a caso. Acho que aí não tem jeito, a gente não tem como
porque cada caso, às vezes, é um caso, então a gente não tem como botar isso de forma geral, mas eu entendo que os fóruns, esse processo de diálogo que está sendo construído ajuda aí, de alguma forma, a mitigar as questões que estão sendo levantadas. Reitero, né, de que todas as questões foram de alguma forma vão ser levadas à equipe aqui da BGIC. Ao longo do processo, provavelmente vão ocorrer outras dúvidas, né? E então a PVIC se continua à disposição aí para esclarecer as dúvidas, podem encaminhar essas dúvidas. Infelizmente não é mais minha área que está tocando o assunto, mas a gente tem uma boa interlocução com todas as áreas aí que a PVIC. E parabenizar aí pelo evento, pelas apresentações do Edno e Carlos, que foram muito boas, pelas perguntas que vieram, pela participação aí do todo o público. Novamente, a gente se coloca à disposição aí para qualquer eventual dúvida que vier a surgir e tentar esclarecer da melhor forma possível. Perfeito. Edner? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? E obrigado pela parceria aí. E uma coisa que eu queria só passar aí, né? Óbvio, todo mundo está preocupado com muita coisa para fazer, muitas dúvidas para serem esclarecidas, né? Mas uma coisa importante, é um depoimento próprio aqui, né? É que nas conversas com o Shediac, ele tem tranquilizado muito a gente, né? Então, falando assim, tipo, pô, calma, é uma questão de um processo, né? É uma coisa que todos estamos aprendendo, né? Isso tem trazido essa parte da discricionariedade, né? Que pode às vezes assustar as pessoas. Eu vejo muito pelo lado positivo, né? Pô, você tem as responsabilidades de gestão dentro da empresa e a Previc está deixando muito claro isso, né? Que a gente tem espaço para essas definições, claro, sempre bem embasadas, né? Mas eu queria só dar esse depoimento pessoal que nas conversas com o Shediac ele tem realmente aí tranquilizado a gente, né? Falando, calma, não façam tempestade também, é uma coisa que está todo mundo aprendendo e é um processo aí que a gente vai se sair bem com certeza. Bom, obrigado a todos. Carlos? Primeiro, agradecer o convite, não é? Eu acho que, assim como todo o sistema, nós também ainda temos muitas dúvidas, não é? Mas a gente está vendo realmente tanto o regulador, né, como comissões da ABRAP, né, trabalhando nisso, e eu acredito que logo a gente terá, pelo menos a maior parte delas, sanadas, né? E com certeza, não falo não só por mim, mas acredito que todos os membros das comissões de contabilidade, ABRAP e ANSEP, não é, estão à disposição para auxiliar, não é, naquilo que for possível. Perfeito. Eu queria, então, agradecer ao Luiz Ricardo, Shediac, Edner, Carlos, por ajudar nos esclarecimentos, e também agradecer a todos que enviaram suas dúvidas e comentários, lembrando que as dúvidas todas serão encaminhadas para a Previc, para que a gente possa aí ter um esclarecimento ainda maior. Então, queria finalizar esse nosso encontro, mais uma vez agradecer, então, aos palestrantes, ao nosso Colégio de Investimentos e a todos vocês que nos assistiram. E lembro que a apresentação, que é esta gravação, estará disponível no canal do YouTube da ABRAP. Nos encontramos em breve. Um ótimo dia para todos e todas. Até logo. Obrigado, pessoal.